Saúdo a todos com a paz e a bondade do nosso Senhor Jesus, amém? Nós estamos muito contentes, felizes, por estarmos aqui em Belo Horizonte, né? Terra boa, terra onde manda leite e queijo, né? Pão de queijo, leite, mel e pão de queijo, né? Nós, quando estivemos no começo do ano ali com a família do irmão Celso, e também do Redney e do Kels, foi uma grande alegria para nós também, por nós podermos ver ali o poder de Deus sendo operado, né? Quão maravilhas Deus tem feito na nossa vida. Hoje pela manhã, 2 irmãos vieram aqui agradecer. E o Wesley falou, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se deixar aqui cada um contar o seu testemunho, nós vamos ficar aqui a manhã toda, não é assim? Tantas coisas boas que Deus faz por nós, né? Mas o salmista diz uma coisa muito boa, que está em Salmos 84:10, diz assim: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dele. Hoje saibam vocês que aqui dentro está valendo muito mais do que se vocês estivessem em qualquer outra parte do mundo. Que Deus os abençoe. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por todas as bênçãos em minha vida, e quero agradecer também pelos irmãos aqui de Contagem, né? Quero agradecer ao irmão Wesley, o pai fresquinho, né? Fiquei sabendo que ganhou mais um herdeiro aí, né? Quero agradecer também aos irmãos que têm humildemente, assim, atendido a minha avó, querida avó Eni. Aqueles que não conhecem, ela mora no bairro São Tomás, mas ela mora em Belo Horizonte. E ali nós temos recebido a notícia que a irmã Ana Paula, o irmão Anderson, né? Está atendendo ali com todo carinho, passou também o pastor Jairo. Vários irmãos ali estão nos ajudando para que essa sementinha aí brote cada dia mais. Não é assim, vó? Que Deus abençoe, né? E um milagre que tem acontecido na vida dela é que ela não lia nada, por causa da sua visão que estava complicada. E ela começou a ler a Bíblia e a sua visão restabeleceu. É ou não é um milagre de Deus? O povo fala, nossa igreja não tem milagre. Não sei se os irmãos já ouviram falar disso daí. Que Deus, a nossa igreja não faz milagre, né? Talvez nós não contamos os milagres. Exatamente. Não comentamos, né, irmão? Nós não pulamos aqui na frente, né? Mas, de fato, o milagre tem sido operado na vida de todos. Como tem sido operado também na vida da minha família. Está conosco também nessa noite a minha querida tia Rita. Ela é uma tia do coração. E somos, assim, imensamente gratos por estar aqui na casa de Deus. Que esses momentos aqui, tia, não deixe fugir do seu coração. Ore para que Deus opere um milagre também na vida da senhora. Louva a Deus por isso. Irmãos, missão impossível. Como é que está escrito ali? Possível. Missão possível. Eu falei, eu tenho que falar de missão possível, porque se eu for falar de missão impossível, é muito difícil, né? Coisa impossível é muito difícil. Não vamos falar de missão possível. E missão possível, Deus nos deu toda a diretriz que nós precisamos para realizar essa missão possível. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos, por quê? Eu não sei se cada um aqui já se perguntou, o que eu vou fazer da minha vida? Foi citado aqui quem tem o curso superior, né? Eu, felizmente ou infelizmente, eu fiz o curso de administração de empresas, tá? 4 anos estudando administração de empresas, né? Toda noite eu estava lá na faculdade. E aí no curso de administração de empresas, não sei se alguém que está cursando administração de empresa, mas é um curso muito bom, onde você aprende um pouquinho de contabilidade, você aprende um pouquinho de RH, você aprende um pouquinho de tudo. Mas quando você sai da faculdade, sabe o que você é? Nada. Porque você não aprendeu nada, né? Você só viu RH, viu um monte de coisa. Mas quando você sai, você é o quê? É um administrador. Qual empresa que vai contratar um administrador de empresa? Nenhuma. Ela vai gerar um administrador, mas ela não vai contratar nenhum. Jovens queridos, não faça administração, por favor. Dizem as más línguas que o curso de administração é o curso dos indecisos. Dizem as más línguas. Então já começa por aí, né? Não queiram fazer o curso de administração. Mas eu me perguntando, o que eu devo fazer da minha vida? Ou qual deve ser o objetivo de eu estar aqui na minha vida? Eu não sei se os irmãos conhecem, vocês já ouviram falar, né? Mas tem um jovem muito famoso aí na nossa esfera atual, né? Quem que é esse jovem aí? Neymar, vocês conhecem Neymar? Irmãos, não se escandalizam, tá? Não se escandalizam. Mas vocês conhecem esse jovem aí, né?
é o Neymar. E uma das manchetes que saiu recentemente é um Pelé para o século XXI. Os americanos fizeram uma manchete também, que é o próximo Pelé. Recentemente, eu vi na revista Veja, faz uns 3 meses mais ou menos, uma reportagem, que esse jogador de apenas 21 anos, ele foi projetado para ser o segundo Pelé. Ele não surgiu da noite para o dia, não. Desde pequeno, fizeram um projeto, um planejamento, para que ele fosse quem ele é hoje. Apenas 21 anos. Uma das transações mais caras do mundo aconteceu na vida desse jovem. O que eu gostaria que os nossos jovens prestassem atenção, não é na fama do Neymar, não. Eu gostaria que os jovens prestassem atenção é na importância que foi dada no projeto de vida dele. Quando eu pergunto para os irmãos qual o sentido da vida, você já se perguntou qual o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Ou por que dormir e acordar todos os dias? E pior ainda, por que dormir cedo, né? Para os jovens, né? Dormir cedo e acordar cedo. Por quê? Que nós temos todos os dias uma vida, e tem um ditado popular aí, até tem uma música, que os irmãos já devem ter ouvido. Deixa a vida me levar, vida leva, vida leva. Deixa a vida me levar, né? Isso é um pensamento satânico. Você vai deixando a vida levar. Quando você vê, o tempo se passou, e a sua vida foi, de fato, sendo levada. Mas o interessante é que nós temos uma missão. Temos ou não temos? Temos ou não temos? É assim, irmã Ana Paula, irmãos? Temos uma missão, né? É longe daqui lá, né, irmãos? Mas chegaram lá 8h10 hoje, né? A graça de Jesus Cristo. Temos uma missão a cumprir. Mas o que é missão? Vamos entender um pouquinho o que é missão. O dicionário diz que missão é o ato de enviar ou ser enviado. Uma outra definição diz assim: incumbência ou encargo. E uma outra que me chamou muita atenção diz assim: função nobre a cumprir. Missão significa função nobre a cumprir. É ou não é algo maravilhoso? Mas muitas vezes nós nos sentimos com um dos problemas que ocorre hoje na nossa vida. Reparem comigo essa imagem. Um jovem, sentado num sofá confortável, de frente para uma televisão, com uma bandeja de pipoca na mão, um pouquinho bagunçada a sala, né? Mas essa, irmãos, eu posso chamar que é uma zona de conforto. É ou não é gostoso vir aos cultos aos sábados? É gostoso? É prazeroso? É ou não é gostoso cantar num grupo bonito desse aqui que acabou de cantar? É maravilhoso. É ou não é bom dar minhas dízimos e minhas ofertas? É muito bom. Mas a inspiração diz que todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce um missionário. Se você reconhece que você nasceu no reino de Deus, você tem que ser um missionário. E missionário vai além de nós sentarmos aqui nesse bancos confortáveis e ouvir uma boa mensagem, ouvir um grupo bonito desse cantando. Vai além dessa zona de conforto. É muito gostoso ficar sentado nesse sofá. Mas Jesus disse certa vez aos discípulos, diz assim: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Eu acredito que os irmãos aqui estão cansados de ouvir falar dessa mensagem. Ide por todo mundo. Mas gostaria de dizer para os irmãos que essa mensagem não vai parar de soar enquanto nós não levantarmos e ir.
O verbo diz, ide por todo mundo. Ele não diz assim, ó, fica na igreja sentado aí e só absorve. E quando a gente só absorve, a gente fica igual esse garoto aí, ó. A gente fica cheio, né? Ele tá um pouquinho fortinho, não tá? A gente fica bem abastecido, não é assim? A gente está cheio. E a gente esquece de sair. Nós esquecemos de fazer o trabalho de Deus. Se os nossos heróis da fé não saíssem, de fato, eles não viriam o milagre que aconteceu. Se Josué não tivesse saído e tivesse dado as voltas necessárias para derrubar aqueles muros, não teria acontecido o milagre. Se Moisés não tivesse pisado naquelas águas, aquele mar não se abriria. Se você muitas vezes fica olhando o tamanho do seu problema e não enfrenta, o milagre não vai acontecer. Eu sei disso porque em casa eu tenho um irmão que ele é um pré-diabético. Eu tenho a minha mãe que é uma pré-diabética. Eu tenho a minha avó que é diabética. Mas eu fico feliz quando eu chego em casa e meu irmão, ele está um pouquinho mal, e sabe o que ele faz? Pega uma cebola, põe no liquidificador com um pouquinho de água, bate, coa, põe um pouquinho de limão e toma. Quando ele toma, sabe o que acontece? Ele fica bem. Eu fico assim, falei, Luciano, você está de parabéns. Porque já comer a cebola para muitos é difícil. E tomar o suco da cebola com limão, pior ainda, né? Mas é nessas coisas que Deus quer operar um milagre. Se ele não tomar o suco da cebola, se ele não tomar a pata de vaca, viu, vó? Se não tomar a insulina natural, Deus não vai operar o milagre. Diz uma inspiração que nós estudamos na lição do ano retrasado. As portas dos céus estão abertas para serem derramadas grandes bênçãos, se nós apenas orarmos com fé ao nosso Deus. Por isso, irmãos, que quando nós falamos de missão, quando nós pensamos naquilo que Cristo quer de nós, vai além da igreja. Deus não nos ensinou a fazermos membros, Ele nos ensinou a fazermos discípulos. Fazer membro é fácil, não é? Culto é às 8, quarta e domingo, sábado tem que ir lá às 9 horas da manhã, é só dar as regras para ele. Mas pregar o evangelho vai além de nós fazermos apenas membros. Olha o texto interessante que a inspiração nos diz. O sucesso deu uma atrasadinha aqui, tá bom. O sucesso não depende tanto de talento, quanto de energia e boa vontade. Não é a posse de esplêndidos talentos que nos capacita a prestar serviço aceitável, mas a conscienciosa realização dos deveres diários. O espírito contente, o interesse sincero e sem a afetação do bem-estar de outros. Na mais humilde sorte pode ser encontrada verdadeira excelência. As tarefas mais comuns, executadas com amável fidelidade, são belas à vista de Deus. Amém? Eu não tenho talento de falar. Eu não tenho talento, eu sou tímido. Eu não sei chegar no próximo. O texto diz assim, o sucesso não depende de talento. Aliás, se você se considera um talentoso aqui, você está perdido. Não é assim? Paulo, quando chegou na cidade lá para falar com o intelecto dele, o que aconteceu? Ninguém entendeu nada, não foi assim? Olha só que interessante, irmãos. Recentemente nós estivemos em julho fazendo a segunda edição de comportagem de férias na Associação Paulista. Essa semana nós estivemos reunidos com o irmão Luciel, que é o diretor de comportagem aqui da Asmin, né? Ele nos encaminhou aqui também, cuidou de nós também. E eu já falei para ele, irmão Luciel, nós temos que fazer o comportagem de férias na Asmin. E quando eu chego aqui, nessa igreja bonita aqui, vejo um monte de jovens, nós temos que fazer a comportagem de férias aqui, viu? Quem que é o missionário aqui? Departamental missionário. Quem que é o responsável? É o Montoninho? Montoninho, pode cobrar o irmão Luciel lá, tá? O irmão Wesley também não está presente, mas não sei se o Wesley está presente. Mas pode falar, irmão Wesley,
para o departamental de comportagem das minhas para fazer esse projeto. Irmãos, uma jovem chegou diante do cliente e bateu na porta dela. E aí abriu o prospecto e começou a fazer oferta. E começou a falar os tratamentos. No segundo tratamento, sabe o que a alma falou? Falou para ela assim, ó, você não teria um livro para me mostrar? Porque eu vou esquecer disso tudo. Você não tem nada aí escrito, não, um livro? Você tinha que ter um livro. Ela parou o que ela estava falando, minha senhora, vamos juntar a fome com a vontade de comer, né? Tirou o livro da bolsa e ó, está aqui o que a senhora precisa. Um livro manual. A expressão diz que não precisa de talento, apenas de energia e boa vontade. Eu não sei se aqui em Minas é comum, viu, irmão? Não sei se aqui em Minas é comum. Mas em pleno domingo, eu estou saindo de casa, 7 horas da manhã. E na esquina da minha casa eu vejo um grupinho lá. De pessoas vestidas igual nós assim. Saia na norma, né? Às vezes umas blusinhas aqui, não é assim? São comportores? Mas eles estão copiando nosso trabalho. Eles estão copiando, sabe por quê? Porque Deus falou que nós devemos fazer o trabalho de 2 em 2. E o mandamento diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Se eu não tenho talento, já é um primeiro passo importante que você ganha na sua vida. É apenas energia e boa vontade. Conta uma história que um garotinho gostava muito do seu pai. Só que seu pai tinha uma função nobre também, de missões. E sempre ele tinha que sair em viagem distante. E quando esse pai chegava em sua casa, ele via a alegria do filho de receber com um forte abraço. Filho pequeno, de 8 anos, quando recebia o seu pai, ficava feliz. E já ficava triste porque sabia que seu pai tinha que sair em viagem de novo. Essa historinha conta que o seu pai chegou certa noite em casa, recebeu o seu filho com um forte abraço e já avisou a sua esposa, falou, amanhã eu tenho que sair bem cedo e tenho que ir para uma próxima cidade. O filho ouvindo aquilo ali, ficou calado, com um semblante triste, procurou o seu pai depois do jantar e falou, pai, eu gostaria de ir com o senhor amanhã. Ele falou, filho, eu vou sair bem cedo. Ele falou, pai, mas eu queria ir com o senhor. Ele falou, filho, não vai dar. O filho saiu um pouco triste, foi para o seu quarto. O filho pensou e voltou para o quarto. Falou, pai, me acorda que eu vou. O pai falou assim, filho, se eu te acordar, eu sei que você não vai levantar. O filho com um semblante bem triste, falou assim, pai, por favor, me acorda. Ele falou, filho, papai te ama, papai vai estar aí, daqui 2 dias vai estar de volta. E o filho saiu triste novamente. E pela 3ª vez o filho voltou naquele quarto e falou, pai, se eu não me acordar, se eu não conseguir levantar, por favor, me arraste. Me puxa da cama, pai. Meus queridos irmãos, às vezes nós temos que fazer assim, Senhor, me empurra, me arraste. A história de Cristo é muito interessante, porque Cristo foi um grande líder. E Cristo, Ele mais curava do que pregava. Não é assim? E pasmem os irmãos, os seus maiores milagres não foi dentro da igreja. Foi onde? Foi fora da igreja. O seu maior milagre na cruz do Calvário não foi dentro da igreja, foi fora da igreja. Às vezes é muito gostoso estar aqui. Mas talvez essa demora da volta de Cristo Jesus é porque eu não decidi sair daqui. A palavra de Deus nos diz um texto muito importante, em Salmos capítulo 126, versículo 6, diz assim:
Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Quando nós vamos fazer o trabalho missionário, o diretor de missionário marca aqui, né, Montolinho? 3h da tarde vai ter distribuição de folhetos. Qual que é a cara da igreja? Hoje vai dar para dormir. Distribuição de folheto à tarde? É assim? 3h vai ter um estudo profético. Eu fiquei impressionado que o irmão falou ali na sua juventude. Estudava, né, irmão? E o que falava ainda chegava em casa e pesquisava, né? Agora marca um estudo aqui à tarde para ver quantas pessoas vão estar aqui à tarde. Pouquíssimas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ir chorando mesmo. Chorando. Quem aqui já comportou? Levanta a mão. Ai, que benção. Deus seja louvado. A gente não sai chorando, não é assim? E quando volta como? Feliz da vida, né? Pulando de alegria. Não é assim? É muito lindo o que o salmista fala. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com ele, trazendo consigo os seus molhos. Vai sair chorando, mas tem que sair, irmãos. A Bíblia nos relata um dos milagres importantes da vida de Jesus, está em Lucas. Vou pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 35 até o versículo 43. Vamos todos juntos, aquele que achar o primeiro, vamos lendo em alto e bom som. Vamos acompanhar Lucas capítulo 18, os versículos 35 a 43. Trinta e nove. Quarenta. Amém? Essa é a história do mendigo cego de Jericó, né? Vamos atentar para esses versículos dessa história, que é muito interessante, para nós entendermos a aplicação dessa manhã. O versículo inicial, que é o versículo 35, diz que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Aonde ele estava sentado? À beira do caminho. Quem é o caminho? Vamos ler em João 14, versículo 6. Quem achar pode ler por bondade. João capítulo 14 e versículo 6. Quem achar pode ler por bondade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, vamos pensar e imaginar um caminho. Um caminho que nós temos que percorrer. E nesse caminho passam muitas pessoas. Inclusive Jesus passa nesse caminho. Só que nesse caminho, eu, você, muitos de nós aqui, não estamos nele. Onde que nós estamos? À beira do caminho. Então vamos pensar aqui como que eu estou à beira do caminho. Eu venho todos os cultos, eu ouço a mensagem, eu guardo o sábado, eu sou reformista, eu sou vegetariano, eu estou apenas à beira, eu não estou no caminho. Eu apenas ouço o que é bom. Em Lucas capítulo 8, versículo 12, diz assim: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra,
para que não suceda que crendo sejam salvos. Se muitas vezes você já ouviu falar, ide por todo mundo, e você não se levantou, talvez nessa manhã chegou essa mensagem para você. E o primeiro texto que nós lemos, diz que ele estava mendigando. É mendigo que fala? Mendigo, né? Mendigo, né? Mendigo. Essa palavra é bem, na minha cabeça, demora um pouquinho para entrar. É o mendigo. O mendigo, ele se veste bem? Não. Ele tem todo dia fartura na sua mesa? Nem mesa ele tem. E sabe do que se alimenta? Ele se alimenta do resto. Não é assim? Ele se alimenta das migalhas, da sobra. A história conta que ele estava à beira do caminho e estava mendigando. Às vezes o cristão está também à beira do caminho, comendo só aquilo que lhe interessa, só o resto. Só ouve que Cristo Jesus salva. Ele só sacia os belos hinos do conjunto. Ele só gosta de vir para a igreja para dar a oferta dele. Mas quando ele compete uma missão, ele apenas se ausenta. Continuando a história, no versículo 38, existe um clamor, que o cego falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí está uma grande receita. Se eu não faço o trabalho do Senhor, se eu não faço o trabalho que Deus pediu para que eu fizesse, eu tenho que clamar como esse cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no versículo 40, o que Jesus disse? Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. E chegando ele, Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Quando nós clamamos ao nosso Deus, no nosso mais difícil problema, saibam que é a hora que Jesus vai responder. O Salmos 18, versículo 6 nos relata isso. Quem achar pode ler por bondade. Salmos capítulo 18 e o versículo 6. Amém. O clamor que eu lhe fiz chegou aos ouvidos de Deus. O salmista fala: na minha alegria, na minha angústia. Se eu sou um servo de Deus, se eu sou um filho de Deus, se eu nasci no reino de Deus, e eu não consigo ser um missionário, eu tenho que clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. E as promessas são reais. No versículo 42, o quão importante é que nós tenhamos essa fé. Diz assim: disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Instantaneamente, aquele cego voltou a enxergar. Quão importante é, irmãos, que seja operado o milagre na vossa vida. O milagre de Deus não é aquele milagre talvez de filme que nós pensamos que vai acontecer igual do Mar Vermelho, não. O milagre de Deus é você atender à voz do Espírito Santo. Jesus fala: eis que estou à porta aí e bato. Aquele que... o que ele vai fazer na nossa casa? Cear. Olha que maravilha. Só que essa porta, ela só tem uma maçaneta, ela não tem duas não. E é só para o lado de dentro do nosso coração. Ele está todo dia lá, batendo. Todos os dias ele está batendo. Só que ele não pode entrar no seu coração. Tem uma música de um cantor adventista que diz assim: fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar, é primeiro antes preciso eu permitir. Isso me chamou a atenção. Aquele que fez os céus e a terra, deu o ar, deu o alimento, deu saúde,
Mesmo assim Ele não pode nos usar, porque nós precisamos primeiro, antes, permitir. É ou não é desleal essa coisa? Não é injusto? Ele nos deu tudo. E mesmo assim ainda tem que falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A inspiração nos diz um texto muito importante também, diz assim: a exaltação dos remidos será um eterno testemunho da misericórdia de Deus. Ele há de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, no versículo 43, que nós lemos da cura desse cego, diz assim: imediatamente o homem voltou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quando acontece um milagre na sua vida, não tem como você ficar quieto. Você sai pulando de alegria. Se você não tem alegria aqui nesta igreja, é porque você não foi curado da sua enfermidade. Se você não sair glorificando a Deus, quando você sair dos cultos aqui dessa igreja, é porque um milagre não aconteceu na sua vida. E diz que todo o povo, irmãos, glorificou o nome de Deus. Por isso que o texto diz: a exaltação dos remidos será um eterno testemunho da misericórdia de Deus. Quando você estiver no céu, as nossas alegrias vai ser compartilhar as experiências que nós vivemos. Irmãos, eu apenas sou um jovem também. Peço as orações dos irmãos também em prol desse departamento, dessa vida, que nós estamos iniciando na Associação Paulista. E quero dizer para os irmãos o quão difícil é virmos à frente e fazermos o chamado para os irmãos. Diz a inspiração que é para nós não ficarmos tristes, porque será apenas a minoria que vai atender o chamado. Hoje eu vejo muitos irmãos aqui, e vejo também muitos jovens. Mas um texto que eu gostaria de ler com vocês está em Apocalipse 21 e 8. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 diz assim. Vou ler com os irmãos acompanhem. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos corajosos, aos incrédulos, aos abomináveis, a segunda parte diz assim: a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu não sei como é que diz a versão dos irmãos. Quanto, porém, aos corajosos. Como? Tímidos, diz a versão da irmã, né? Tem uma versão que diz algo mais. Diz o quê? Medrosos. Eu sou tímido. Eu sou medroso. Aqui diz que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. Tem uma outra versão que diz covarde. Certa vez, irmãos, que isso não se repita na vida dos jovens aqui. Eu estava num lugar, esses lugares aí que fazem o comércio dos jovens, né? Não sei como é que chama aqui em Minas, mas em São Paulo chama balada. Né? Aqui também é assim, né? Eu estava nesse lugar, infelizmente, irmãos. Eu estava nesse lugar, e quando você entra nesse lugar, para aqueles que não conhecem, é um lugar escuro, música alta e um monte de luz. Então quando você entra ali, automaticamente você fica hipnotizado. Escuro, seu cérebro um pouco apaga, as luzes te chamam a atenção, né? E a música alta mexe lá dentro do seu cérebro. Então você fica ali mesmo alucinado. Fica fora de si.
Eu estava ali também, né? Dando uma de, né? Filho das trevas, estava ali, né? Fazendo a minha parte ali, né? Porque você não quer ficar para trás, né? Tá com seus amigos ali, né? E aí, até que veio um jovem perto de mim e falou assim: você é daqui? Eu falei: não, sou do Brasil. Eu estava morando fora, né? Eu falei: sou do Brasil. Eu falei: não, estou falando daqui, deste lugar. Eu fiquei pensando: eu sou dessa balada? Ele reconheceu que alguma coisa diferente eu tinha. Eu estava tentando ali me esforçar, né? Eu não estava conseguindo. Corajosos é o que diz a Bíblia. Não é corajosos. Tímidos, medrosos e covardes. Irmãos, quando nós saímos da igreja, quando nós vamos na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso emprego, nós temos que ser corajosos. Eu sirvo essa fé. Eu represento a Cristo. Mas às vezes, o professor lá na frente fala assim: sexta-feira nós vamos ter uma reunião com toda a classe aqui da faculdade. E quem faltar vai perder 3 pontos. E aí na mente do jovem fica assim: eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Ah, só sou eu mesmo? Não vou falar. E aí chega na sexta-feira, você fala assim: vou ou não vou? Ah, é só uma palestra mesmo, né? Antes de eu entrar para a comportagem, irmãos, eu trabalhava numa empresa chamada Editora África, África Editora. E nessa editora, nós tínhamos uma cúpula administrativa, eu trabalhava na gestão de vendas da empresa, né, gerente comercial. E ali naquela empresa eu tinha um bom salário naquela época, né? Vou citar valores aqui, mas os irmãos não fiquem preocupados com os valores, mas era R$3.000 de olerite mais 5% do que toda a empresa vendia. Eu tinha um bom salário naquela época. Só que chegou certo dia que o meu gerente administrativo financeiro falou assim: Bruno, eu preciso que você fique na sexta-feira até às 19 horas. Naquela época o pôr do sol era mais ou menos 5h30. Eu falei: ó, senhor Joel, eu não posso ficar. O nosso trato era até às 4 horas, eu tinha que ir embora. E aí esse gerente meu, superior financeiro, ele falou: não, você tem que ficar. Você vai ficar ligando para essas leis aí que você serve aí? Nós precisamos de você. Ele, por coincidência, era da Testemunho de Jeová. Vai ficar ligando para essas regras aí? Nós precisamos de você, até às 19 horas aqui. Irmãos, eu passei uma semana de prova, orando, levantando de madrugada. Senhor, tenha misericórdia de mim, não deixa eu fazer isso com o Senhor. E foi passando os dias. Chegou na sexta-feira, ele me chamou e falou assim: ó, eu gostaria que você aceitasse o convite da empresa, nós precisamos de você. Não fique preocupado, a empresa vai te auxiliar em tudo. Eu saí daquela sala um pouquinho agradecido, mas quando eu sentei na minha mesa, eu falei assim: Senhor, eu não posso fazer isso. Irmãos, quando foi 4 horas da tarde, eu peguei meu laptop, fechei, coloquei dentro da minha mala, peguei meu carro e ó, fui embora. Desliguei meu celular, que eu falei: não quero nem ouvir esse homem me ligar. Quando foi na segunda-feira, a primeira pauta da reunião foi em particular comigo. Eu fui na reunião dele, falei: pois não, seu João. Ele falou: nós gostaríamos de contar com o funcionário 100% da empresa. Aqui está a sua rescisão. Ou você se dedica 100% para a empresa, ou sirva a sua religião. Para muitos talvez seria uma loucura. Eu peguei a caneta do meu bolso e ó, assinei. Na terça-feira eu estava desempregado. Para a honra e glória de Deus. Na quarta-feira, sabe o que eu estava fazendo?
comportando. Eu estava batendo de casa em casa, vendendo livro também, só que eram os livros do Senhor Jesus. Antes, eu ganhava muito dinheiro, mas nenhum carro eu tinha. Depois que comecei a comportar, eu comprei carro, terreno. Sabe por que isso aconteceu na minha vida? Porque Deus fala em Marcos, gostaria que os irmãos acompanhassem o livro de Marcos. Capítulo 10, versículos 29 e 30 diz assim. Os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim: Senhor, mas nós vamos deixar tudo e vamos te seguir, o que nós vamos ganhar? Versículos 29 e 30 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Versículo 30. Que não receba 100 vezes tanto mais aqui nessa terra, e mais ainda, a vida eterna. Essa é a promessa de Deus quando você deixa o seu lar para fazer o trabalho do Senhor. É 100 vezes mais aqui, lá no futuro, aqui hoje, nessa terra, e ainda mais, a vida eterna. O que mais que o cristão precisa, irmãos? Sabe que precisa de uma boa casa? De um bom carro? Ele apenas precisa sair de casa e fazer o trabalho do Senhor. Muitas vezes, na nossa vida, nós recebemos algo parecido com isso que vocês veem. Eu acredito que esse deve ser o Mineirão, antes da reforma, né? Qual a capacidade do Mineirão aqui? Quem sabe me dizer? 70 mil? 65 mil, 66 mil. Está um pouquinho, cabe mais. Vamos pôr 70 mil, né? 70 mil pessoas num estádio como esse. E ali nós temos jogadores, se eu não me engano, é do Atlético ou do Cruzeiro. É isso? É isso, né? Sem tomar partido aqui, viu, irmãos? Temos jogadores ali do Atlético e do Cruzeiro. Um campo de futebol é mais ou menos isso que vocês estão vendo. 70 mil pessoas na arquibancada. E quantos jogando? Quantos são no campo? 22. Os irmãos estão bem informados, hein? São 22 atuando no campo. Irmãos, trazendo para o nosso lado. Às vezes nós temos a igreja cheia. Mas para sair trabalhar, é apenas um montoninho mais uns 10. Fica todo mundo assim, ó, assistindo, ó. Vai lá. Ó, tem que fazer o trabalho missionário. Na chamada do cartão da escola sabatina, quantos folhetos distribuídos? Você nem levanta a mão. Visita missionária. Ah, fui na minha avó lá, vou por uma visita missionária, né? Contatos missionários. Ah, me perguntaram quem salva, eu falei Jesus, é um contato missionário. Cartas missionárias. Ah, eu reencaminhei uns recados no Facebook aí, é carta missionária. Porque nós estamos igual essas pessoas aí, ó, apenas assistindo. Nós gostamos apenas de ver quem está jogando. Mas nós precisamos entrar nesse campo de trabalho. E isso, irmãos, aconteceu recentemente na vida de vocês. A nossa vida, irmãos, eu comparo com uma corrida, assim como o apóstolo Paulo. Numa corrida nós temos a largada, nós temos o meio, né, para se manter, e nós temos o fim da chegada, o fim que é a chegada. Quando eu nasci em berço reformista, quando eu era pequeno, eu chegava na igreja e ouvia falar todos os cultos que Jesus ia voltar. Aí eu cresci. Eu comecei a crescer. E eu vi que hoje, de fato, Jesus vai voltar. Mas comparando com uma corrida, é exatamente assim, irmãos. Nós começamos como? Animado ou quietinho quando nós nos batizamos? Não é animado?
aquele primeiro amor? Eu vou contar minha experiência, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pulando de alegria, né? Depois você começa a se manter na fé. Vai ouvindo apenas os testemunhos. Mas eu quero dizer para os irmãos, a fase mais difícil da carreira cristã é a chegada. A chegada, irmãos, é quando nós vemos a placa que Jesus vai voltar, e como nós estamos? Cansados, não é assim? Sem fôlego, não é assim? É a hora que nós precisamos tirar a energia do fundo. É a hora que nós devemos ajoelhar e pedir: Senhor, nos ajude. No mês de julho, nós estivemos com aproximadamente 35 jovens fazendo o trabalho do Senhor. Vender livros, irmãos, também é trabalho do Senhor. Vender livro não é pecado não, viu? Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Para que serve a batatinha? Para quê? Gastrite, o que mais? Úlcera do estômago. O que mais? Tira dor de cabeça também? O jovem ali, ó, eu não sei o nome dele, de camisa cinza ali, ó. Qual que é o seu nome? Kleber. Ô, Kleber, desculpa fazer uma pergunta. Você é médico? Como é que você sabe que a batata cura azia? Da solanina. E quem te deu esse conhecimento? Você estudou para isso? Buarim, no livro do Buarim. Irmãos, Deus deu o conhecimento para vocês que a batatinha cura uma simples azia. Pasmem vocês, esses jovens encontraram muitas pessoas de 70, 80 anos que nunca ouviram falar que a batatinha cura uma azia. Agora eu falo para os irmãos, é ou não é uma missão possível? Você sair e você ir, de fato, é uma missão possível. Certa vez uma criança de um berço de família pobre nasceu com uma doença chamada epilepsia. Já ouviram falar dessa doença, epilepsia? Quem conhece essa doença? Já ouviram falar? A maioria, né? Para aqueles que não conhecem, a epilepsia é uma doença que atinge no cérebro. Ele dá um conflito no cérebro que a pessoa dá vários sintomas nela. Ou ela desmaia, ou ela baba, ou ela se bate, ela entra em convulsão. E essa criança, na sua infância, ela teve essa dificuldade. Ela não podia brincar, não podia andar de bicicleta porque ela caía. Conta a história também que ela ia brincar de bola com as crianças, e na hora que ela ia fazer o gol, ela, caía no chão. Ninguém escolhia ela para brincar. E conta a história também que ela tinha uma mãe de fé. E essa mãe de fé, quando essa criança nasceu, todos os dias, ela dedicava esse filho ao Senhor. E essa criança foi crescendo, irmãos. Entre seus 7 e 8 anos de idade, ela encontrou o tratamento natural. E esse tratamento natural, conta a história, que tinha que tomar 2 banhos gelados por dia. Pela manhã 15 minutos e pela tarde 15 minutos de banho gelado. E também tinha que tomar banho de sol, 30 minutos antes das 10 horas e 30 minutos depois das 4 horas. Essa criança não podia assistir televisão. Essa criança não podia jogar videogame. Essa criança não podia comer carne, não podia beber café. E essa criança tinha que comer só alimentos crus. Essa criança tomava gadernal, tomava tarja preta. Mas aos 9 anos de idade, conta a história que Deus operou um milagre na sua vida. Conta a história que desde os 9 anos de idade até a fase adulta dele, ele nunca mais teve um sintoma. E Deus operou um milagre na vida dele. Como Deus tem que operar um milagre na vida de vocês, também na vida dessa criança. Quero convidar
a irmã Irani, ela irá louvar ao Senhor agora. Eu peço que os irmãos orem nos vossos corações, para que de fato o milagre aconteça em nossas vidas. Esse hino fala do nosso chamado. Não queria ir, eu não queria falar, eu não queria ouvir tanta gente a chorar. Eu precisava ir do amor de Deus falar. Eu tentei fugir, tentei até não enxergar. Vá, servo, vá, ouça Deus chamando. Olhe em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, meu servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vá. Os irmãos, desculpem, viu? Tá tirando agora, mas a mensagem é muito importante. Eu decidi falar, eu decidi trabalhar, eu decidi falar que Jesus irá voltar. Eu precisava ir e ao mundo advertir. Esse é o meu chamado, por isso é que eu estou aqui. Vá, servo, vá, ouça Deus chamando. Olhe em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, meu servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vá. Não posso mais negar, meu Deus, não posso mais olhar para trás, pois hoje é o tempo de dizer que meu Jesus irá voltar. Vá, servo, vá, ouça Deus chamando. Olhe em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, meu servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vai, meu servo, vá. Não sei se os irmãos já conheceram, ouviram alguém que curou de uma doença chamada epilepsia. Quem já viu aqui? Amém. Aqueles que não viram, muito prazer. Eu sou o Bruno. Esse milagre que Deus fez na minha vida é o milagre que Deus quer fazer na sua vida. E como aquele cego saiu glorificando a Deus, eu também saio
glorificando a meu Deus. Isaías capítulo 53 diz assim. Abram as vossas Bíblias, vamos acompanhar rapidamente. Isaías capítulo 53, um dos versículos mais lindos da Bíblia, um dos capítulos mais lindos. Isaías 53, versículos 4, 5 e 7. Acompanhem em vossas Bíblias, diz assim, a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Ele, porém, Jesus Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É esse Jesus que te chama nessa manhã. Em Apocalipse 3, versículo 5 diz assim: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Amém? Quem aqui quer vestir essas vestes brancas? Deus seja louvado. E nós temos que ir para a rua. Que Deus os abençoe e que Deus os fortaleça cada dia. Esse é meu desejo da minha oração. Amém.